O filho de Richard Boone confirma os rumores sobre sua vida privada. Richard Boone nasceu. Richard Allen Boone, em Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation, em Los Angeles, Califórnia. Boone era neto do lendário desbravador Daniel Boone, uma linhagem que parecia quase profética, dada a autoridade robusta que ele mais tarde personificaria nas telas. No entanto, seu caminho para a atuação não foi imediato nem convencional. Boone frequentou a Universidade de Stanford, onde estudou teatro e desenvolveu um profundo apreço pela literatura, filosofia e artes. Interesses que mais tarde influenciariam a qualidade reflexiva e intelectual de suas performances. Antes de Hollywood o reivindicar, Boone serviu seu país durante a Segunda Guerra Mundial como navegador da Marinha dos Estados Unidos, pilotando perigosas missões de combate no Teatro de Operações do Pacífico. A experiência o marcou profundamente, moldando sua visão de mundo e conferindo às suas performances posteriores um senso de realismo, cansação e peso moral que não se aprende em escolas de teatro. Ao contrário de muitos atores que apenas interpretavam homens durões, Boone os compreendia. Após a guerra, Boone retornou à atuação com renovada seriedade, estudando com o lendário Lee Strasberg no Actors Studio. Lá, ele aprimorou uma abordagem disciplinada e emocionalmente fundamentada para a interpretação que o diferenciou de muitos de seus contemporâneos. No início de sua carreira, ele apareceu em uma ampla gama de papéis no cinema e na televisão, frequentemente interpretando vilões, soldados ou figuras de autoridade inflexíveis. Sua imponente presença física, com mais de Language Not Registered for Generation M de altura, combinada com sua voz de barítono ressonante, o tornava inesquecível, mesmo em papéis coadjuvantes. A carreira de Boone atingiu seu ápice em Language Not Registered for Generation, quando foi escalado para o papel de Paladin em Have Gun, Will Travel. Diferentemente dos pistoleiros diretos dos faroestes tradicionais, Paladin era um mercenário culto e altamente instruído que citava Shakespeare, cobrava honorários exorbitantes e se guiava por um código de ética pessoal. Vestido de preto e hospedado no elegante Hotel Carlton, em São Francisco, Paladin era ao mesmo tempo filósofo e pistoleiro, um homem que preferia a razão à violência, mas que jamais se furtava a ela quando a justiça exigia ação. A interpretação de Boone elevou a série a um patamar muito mais sofisticado do que as demais do gênero. Ele insistia em roteiros sólidos, dilemas morais complexos e diálogos inteligentes, frequentemente entrando em conflito com os executivos da emissora, que subestimavam o apetite do público por profundidade. Sob sua influência, Have Gun, Will Travel tornou-se um dos faroestes mais aclamados pela crítica de sua época, agradando tanto a adultos quanto a crianças e servindo como um testemunho da integridade artística de Boone. Além da série, Boone continuou a assumir papéis desafiadores que demonstraram sua versatilidade e seriedade como ator. Ele estrelou filmes como Big Jake, Language Not Registered for Generation, ao lado de John Wayne, The Kremlin Letter, Language Not Registered for Generation, e The Tall T, Language Not Registered for Generation, onde sua atuação como um fora-da-lei ameaçador revelou sua notável capacidade de transmitir inteligência e ameaça sem exageros. Ele era igualmente eficaz como herói ou antagonista, muitas vezes confundindo a linha que separava os dois papéis. Na década de Language Not Registered for Generation, Boone encontrou novo sucesso na televisão com Hack Ramsey, interpretando um ex-pistoleiro que se torna um detetive com mentalidade forense. Trago mais uma vez intelecto e evolução para um papel de gênero. Assim como em Paladin, Boone transformou o que poderia ter sido um personagem convencional em uma figura ponderada e progressista, refletindo seu compromisso de longa data em retratar homens que cresciam, questionavam e se adaptavam. No capítulo final e fascinante de sua carreira no cinema, Richard Boone continuou a demonstrar a profundidade, a autoridade e a presença inconfundível que o consagraram como um dos atores mais imponentes de Hollywood. Language Not Registered for Generation atuou em The Great Niagara, seguido por Against a Crooked Sky, Language Not Registered for Generation, projetos que lhe permitiram refinar ainda mais os personagens rústicos e cínicos que interpretava com tanta convicção. Nessa mesma época, Boone se reuniu com John Wayne pela terceira vez, emprestando sua gravidade ao último filme de Wayne, The Shootist, Language Not Registered for Generation, um filme profundamente simbólico. A colaboração foi especialmente comovente.
Boone, que lutava contra uma doença grave, contracenou com o Duque já idoso em uma história que abordava a mortalidade, o legado e o fim de uma era do cinema clássico americano. Enquanto continuava a trabalhar no cinema, Boone também voltou sua atenção para as raízes de sua arte. Em meados da década de Language Not Registered for Generation, ele retornou à cidade de Nova York e ao Neighborhood Playhouse, a prestigiosa instituição onde havia se formado como jovem ator. Lá, Boone assumiu o papel de professor, transmitindo décadas de experiência conquistada com muito esforço a uma nova geração de artistas. Dizia-se que sua presença em sala de aula era tão imponente quanto inspiradora, moldada por uma vida inteira dedicada ao teatro e ao cinema, e por um profundo respeito pela disciplina da atuação. A filmografia posterior de Boone refletiu tanto sua versatilidade quanto seu apelo duradouro. M. God's Gun, Language Not Registered for Generation. Ele contracenou com um elenco marcante que incluía Leif Garrett, Lee Van Cleef e Jack Palance, abraçando o tom cru do gênero faroeste spaghetti. Ele continuou sua trajetória atuando no filme de fantasia e aventura, O Último Dinossauro. Language Not Registered for Generation. No elegant remake de A Beira do Abismo, Language Not Registered for Generation, consolidando ainda mais sua reputação como um ator capaz de se adaptar às mudanças nas tendências cinematográficas sem perder sua essência singular. Uma das contribuições mais memoráveis da carreira de Boone, no final da carreira, não veio em ação ao vivo, mas sim por meio de sua voz poderosa. Em Language Not Registered for Generation, ele deu voz ao dragão Smaug, com sua voz profunda, ameaçadora e inesquecível. Na adaptação animada de O Hobbit, da J.R.R. Tolkien, sua atuação conferiu à criatura lendária uma aura de inteligência, arrogância e perigo que permanece icônica para gerações de fãs de fantasia. As últimas aparições de Boone nas telas foram em Winter Kills, Language Not Registered for Generation, e The Bushido Blade, Language Not Registered for Generation. Filmes que encerraram sua carreira com uma nota de intensidade silenciosa. Mesmo com a saúde debilitada, suas atuações mantiveram a autoridade e o peso emocional que definiram seu trabalho por décadas. Esses últimos papéis serviram como uma despedida apropriada, marcando o fim de uma carreira notável e deixando um legado de personagens inesquecíveis, narrativas poderosas e influência duradoura na história do cinema e da televisão americana. A vida pessoal de Richard Boone foi tão complexa e repleta de acontecimentos quanto os personagens marcantes que ele interpretou nas telas, marcada por amor, mudanças e laços familiares duradouros. Ele se casou 3 vezes ao longo da vida, cada relacionamento refletindo um capítulo diferente em sua longa e evolutiva jornada. Seu primeiro casamento, com Jane Hopper, começou em Language Not Registered for Generation, quando Boone ainda era um jovem descobrindo seu mundo. Embora a união tenha durado apenas até Language Not Registered for Generation, coincidiu com seus anos de formação, um período em que ambição e incerteza frequentemente andavam de mãos dadas. Quase uma década depois, Boone encontrou o amor novamente com Mimi Kelly. O casamento deles, The Language Not Registered for Generation, A Language Not Registered for Generation, foi breve, mas significativo, ocorrendo em um momento em que Boone aprimorava seu talento e se aproximava da carreira que o definiria. Esses primeiros casamentos, embora breves, fizeram parte da história humana por trás da formidável persona na tela, um homem aprendendo, crescendo e buscando estabilidade tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Essa estabilidade finalmente chegou em Language Not Registered for Generation, quando Boone se casou com Claire McAloon, a mulher que seria sua esposa pelo resto da vida. O casamento deles durou mais de 3 décadas, até a morte de Boone, e se tornou a base de seu mundo particular. Com McAloon, Boone construiu uma vida familiar duradoura, que contrastava silenciosamente com as figuras violentas e moralmente complexas que tantas vezes interpretou na televisão e no cinema. Juntos, tiveram um filho, Peter Boone, que seguiu brevemente os passos do pai. Como Heitor Mirim, Peter participou de vários episódios de Have Gun, Will Travel, a icônica série de faroeste que consolidou o legado de Richard Boone como um dos atores principais mais imponentes da televisão. Essas aparições ofereceram um raro vislumbre de Boone, não apenas como uma estrela, mas como um pai compartilhando seu mundo com seu filho, preenchendo a lacuna entre seus triunfos profissionais e sua vida pessoal. Por décadas, Richard Boone cultivou uma imagem de força formidável na tela,
uma presença imponente cuja voz rouca e olhar intenso transmitiam autoridade, dureza e complexidade moral. No entanto, por trás das performances icônicas e da admiração pública, havia uma luta profundamente privada, que Boone guardou com unhas e dentes durante a maior parte de sua vida. Foi somente anos depois, através das revelações honestas e dolorosas de seu filho, que a verdade sobre o sofrimento oculto de Boone começou a vir à tona. Segundo o filho, os rumores que circulavam discretamente entre amigos e colegas não eram exageros, mas fragmentos de uma realidade muito maior e mais trágica. O filho de Richard Boone revelou que seu pai vivia o que só poderia ser descrito como uma vida secreta, marcada por dor crônica, declínio físico e tormento emocional causados por uma doença devastadora que o acompanhou por anos. Enquanto Boone continuava a trabalhar e a se apresentar como resiliente e inabalável, seu mundo privado era cada vez mais dominado pela doença. A enfermidade corroía lentamente sua força e conforto, transformando o cotidiano em uma batalha contra a dor constante. Aquele mais próximo a ele testemunharam como o homem celebrado por sua resistência, na verdade, travava uma guerra interna implacável que raramente permitia que os outros vissem. Agravando seu sofrimento físico, havia hábitos que o próprio Boone lutava para justificar ou abandonar. Seu filho confirmou que Boone fumava muito e consumia álcool há muitos anos. Padrões que se enraizaram profundamente muito antes dos últimos meses de sua vida. Não se tratavam de excessos ocasionais, mas de dependências de longa data que tanto amenizavam quanto intensificavam seu sofrimento. No último mês de sua vida, os danos causados por anos de tabagismo e alcoolismo tornaram-se impossíveis de ignorar, acelerando seu declínio e aprofundando a tragédia de seus últimos dias. Talvez o mais comovente tenha sido a franqueza de Boone, pelo menos dentro de sua família, sobre sua incapacidade de controlar o vício. Em um momento particularmente sincero, Boone admitiu seu alcoolismo diretamente ao filho, sem tentar romantizá-lo ou justificá-lo. Bebi até minha garganta arder, e isso me impediu de beber mais, confessou ele, revelando não bravata, mas desespero. A declaração revelou um homem plenamente consciente de sua autodestruição, porém impotente para impedi-la. Boone não negou o mal que estava causando a si mesmo ou àqueles que mais o amavam. Eu sei que é prejudicial, mas não consigo me controlar, continuou Boone, com suas palavras refletindo uma dolorosa clareza sobre sua condição. Há algo de errado em eu fazer isso. Mesmo com a intervenção dos meus entes queridos, essas observações ressaltam a profundidade de sua luta, não apenas contra o álcool, mas também contra a sensação de fragilidade interior que o vício frequentemente acarreta. Apesar da preocupação, dos apelos e do apoio dos familiares, Boone se viu preso em um ciclo do qual não conseguia escapar completamente, nem se render por completo. Através das revelações de seu filho, Richard Boone emerge não apenas como um ator consagrado, mas como uma figura profundamente humana, imperfeita, sofredora e dolorosamente honesta em momentos de vulnerabilidade. Sua história não é de escândalo, mas de tragédia silenciosa, a de um homem admirado por milhões que carregava uma imensa dor em silêncio. Ao compreender a vida privada de Boone, o público é convidado a olhar além da lenda e reconhecer o preço de suportar doenças e vícios em uma época em que tais lutas raramente eram discutidas abertamente. O capítulo final de Richard Boone foi marcado por uma dignidade serena, sofrimento físico e uma sensação de conclusão que refletia a complexidade de sua vida, tanto dentro quanto fora das telas. Ele faleceu em Language Not Registered for Generation de Janeiro de Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation Anos, em sua casa em St. Augustine, Flórida, encerrando a vida de um dos atores mais imponentes e intelectualmente formidáveis da televisão. Na época de sua morte, Boone lutava contra um câncer de garganta, uma doença que atingiu com particular crueldade um ator cuja voz era um de seus instrumentos mais poderosos. A dicção profunda, ressonante e imponente de Boone era fundamental para sua persona nas telas, especialmente em Have Gun, Will Travel, onde sua fala pausada e seus monólogos filosóficos ajudaram a elevar o gênero western para além dos simples tiroteios. A doença gradualmente o privou dessa característica marcante, transformando a própria fala em um esforço doloroso e exaustivo. Para um homem que outrora dominava os estúdios de gravação com facilidade e confiança, a perda foi profundamente pessoal e emocionalmente devastadora. Acredita-se que o câncer de Boone tenha sido agravado por anos de tabagismo intenso, um hábito comum em Hollywood durante sua época, e que ele nunca negou publicamente.
Fumar fazia parte da cultura da indústria e do próprio estilo de vida de Boone, frequentemente entrelaçado com longas jornadas de trabalho, estresse e consumo social de bebidas alcoólicas. Com a saúde debilitada, as consequências daqueles anos tornaram-se impossíveis de ignorar. A doença progrediu implacavelmente e, apesar do tratamento médico, o estado de Boone piorou, levando a complicações graves que, por fim, lhe custaram a vida. Nos seus últimos meses, Boone optou por permanecer em casa em vez de ir para um hospital, passando seus últimos dias na relativa paz e privacidade de St. Augustine, uma cidade costeira histórica, bem distante dos holofotes de Hollywood. A Flórida ofereceu-lhe uma existência mais tranquila, na qual ele podia refletir sobre sua vida, sua família e seu trabalho sem a constante intromissão da indústria do entretenimento. Aquele que lhe eram próximos descreveram mais tarde um homem fisicamente debilitado, mas ainda mentalmente lúcido, introspectivo e plenamente consciente de que seu tempo estava chegando ao fim.